Imagina que o software de gestão de tarefa, com os processos, anotações e tudo mais que você tem hoje, é como se fosse uma pequena biblioteca. É a biblioteca da sua empresa. Algumas maiores, outras menores, depende do capricho que você tem com a documentação dessas coisas. Agora imagina que no meio dessas bibliotecas, desses processos, digamos assim, você tem alguns que são cruciais para o seu trabalho. E aí você decide que você vai mudar de software, ou seja, você vai pegar os seus processos e vai levar para um outro lugar. Você vai sair do Trello e ir para o ClickUp, você vai de repente sair do Asana, trazer as informações e levar para o ClickUp. Só que caso você não faça isso de forma adequada, basicamente você vai ter um processo importante e no meio do caminho aconteça basicamente isso aqui. Você perca informações e basicamente você vai perceber isso quando já é tarde demais, porque você não migrou da melhor forma possível, você não colocou as coisas da maneira adequada, você deixou muitas coisas pelo caminho e o seu processo vai ficar deficiente. Sou o Thiago Rodrigues, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo você vai aprender como transferir sem perder as informações mais importantes, a sair do Trello, do Asana e ir para o ClickUp com total segurança. Se você é fã de produtividade assim como eu, você sabe que perder tempo não é uma coisa que a gente gosta muito, né? Chega até dar uma pequena estressada. Mas o ponto é o seguinte, nesse vídeo eu quero te mostrar de uma forma muito rápida, realmente rápida, como que você migra as coisas usando um recurso direto nativo do ClickUp. Ele te ajuda nesse processo de migração. Claro, tem um interesse comercial da ferramenta que você use ela, então ela cria caminhos para isso. Então aqui na minha tela, quero te mostrar que esse recurso de importação, ele está disponível para a gente aqui, importar e exportar. E uma coisa que você tem que saber é o seguinte, o ClickUp ele permite que você migre informações não só de ferramenta para ferramenta, você também pode fazer isso de planilhas e arquivos CSV. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre como transformar arquivos de planilhas ou CSV em informações úteis no ClickUp, vocês comentam aqui embaixo que eu posso fazer um próximo vídeo. Mas nesse, a gente vai selecionar a opção aqui, começar a importação, e ele já vai jogar aqui pra gente as opções de importação direta. A gente pode importar aqui, como eu falei para vocês, do Excel, de um arquivo CSV, do Asana, Monday, Trello, Jira, Todoist, Basecamp, Wrike e tudo mais. Então, essas são as formas mais simples de você transferir informações. Se a ferramenta que você quiser transferir não tiver aqui, tenta exportar em Excel. A maioria das ferramentas de gestão permite isso, mas a que a gente vai usar aqui como exemplo é o Trello. Então vamos lá, começar direto por ela. Ela vai pedir para eu autorizar aqui basicamente as permissões para acessar a conta. Vou clicar aqui embaixo em permitir. E aqui ele vai fazer uma seguinte pergunta para a gente. Se a gente quer trazer todos os boards que a gente tem dentro da ferramenta ou se a gente quer trazer de forma customizada. Eu não quero trazer todos, então eu vou desmarcar essa opção. Vou desmarcar aqui basicamente todos os outros e eu quero trazer apenas um, que vai ser esse aqui de planejamento de conteúdo. Vou selecionar apenas ele. Ele vai pedir para eu selecionar um space aqui para eu importar essas coisas. Eu vou criar um novo space, tá? Mas caso eu quisesse também selecionar um space para cada importação, como por exemplo, um space para o checklist, um space para os cursos que você foi fazendo, enfim, para tudo que você tiver, eu vou selecionar aqui apenas aqui planejamento de conteúdo, vou selecionar space de teste, beleza? Vou clicar em Next. E aqui tem uma coisa muito importante. Ele vai te dar duas opções. Se você quiser trazer basicamente as colunas do Trello, como por exemplo, o que eu vou importar, é isso aqui. Então, caso a gente selecione aqui a primeira opção, selecionar por status, ele vai trazer basicamente aqui as colunas por status igualzinho o Trello. Se você quiser trazer tudo exatamente igual ao Trello, basta você selecionar essa primeira opção. Caso você queira trazer basicamente cada coluna dessa daqui como uma lista, depois mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre isso dando um exemplo para vocês, mas se você quiser que cada coluna dessas se transforme numa lista separada dentro do ClickUp, você consegue fazer isso, é só você selecionar aqui a segunda opção. Nesse caso, eu vou trazer ele por status para que ele traga de forma bem parecida com o Trello as informações. Vou clicar em Next e aqui ele pergunta se eu quero importar usuários, ou seja, aqui dentro do Trello você tem provavelmente pessoas que você compartilhava, né, a sua equipe, as pessoas que você já tinha de repente no seu Trello e tudo mais. Aqui ele vai perguntar se você já quer trazer e importar esses usuários e linkar as atividades que estão como responsável aqui no Trello pro usuário aqui dentro do ClickUp. Então no caso eu só vou vincular aqui Thiago Rodrigues pro meu usuário mesmo e não vou basicamente importar mais ninguém, tá tudo certo, os outros eu vou simplesmente ignorar. Vou clicar em Next e aqui tem uma informação bem importante. Lembra que eu falei no início do vídeo para vocês que quando você migra as informações de forma errada, você tem uma perda de informação muito grande? Aqui basicamente é onde você vai evitar muito desse problema. Então aqui a primeira pergunta é, você quer incluir cards, né, ou atividades aqui do Trello que estão arquivadas? Eu
recomendo que sim. Depois você faz um tratamento aqui no ClickUp para que essas que estão arquivadas não fiquem para trás. Às vezes você quer simplesmente limpar a parte visual, arquivando atividades dentro do Trello, mas isso não significa que você nunca mais vai usá-las ou de repente visitá-las no futuro. Às vezes acontece da gente arquivar debriefing, arquivar processos, arquivar documentações e traga isso para o ClickUp, porque basicamente você consegue repetir o processo de arquivar. Então nesse caso aqui, eu não tenho nada arquivado aqui, eu vou deixar essa opção desmarcada, mas se você tiver coisas arquivadas no Trello, no Asana e em outros lugares, eu recomendo que você mantenha essa opção ativa. E aqui na segunda opção ele vai fazer a seguinte pergunta: você quer importar os arquivos ou anexos que estão lá no seu Trello? Então, por exemplo, vamos imaginar que dentro do seu Trello você tenha, por exemplo, eu acho que eu não tenho nenhuma imagem, nada anexado aqui dentro desses cards aqui do Trello, mas vamos supor que eu tivesse aqui imagens, tá? Nossa, aqui é de 2018, hein? Mas vamos supor que a gente tivesse aqui imagens, ou vídeos, ou PDFs, ou prints, não importa que tipo de arquivo. Ele vai perguntar: você quer trazer esses arquivos para o ClickUp também ou não? Você não vai importar os arquivos. Vamos supor que eu tivesse arquivos importantes, eu marcaria que sim. No caso aqui eu não tenho, eu vou deixar marcado que não, quero trazer apenas os cards com os textos que ele contém ali dentro, beleza? Vou clicar aqui em Complete e aqui em cima ele vai aparecer essa mensagem pra gente. De acordo com o tamanho do que você está transferindo, do tamanho do projeto, do tamanho do board que você está transferindo pro ClickUp, ele pode levar mais tempo ou menos tempo, principalmente se tiver arquivos junto, que basicamente ele vai ter que transferir os arquivos do Trello para dentro do ClickUp e acomodar eles lá. Então você pode clicar nesse botão amarelo ali em cima em Minimize e tirar basicamente as informações e fazer outra coisa, mas aqui a gente vai voltar ali para a parte de importação, que eu quero mostrar para vocês uma coisa bem importante aqui na parte de importação e exportação. Ele tem aqui um histórico de quando e como as coisas foram importadas e de onde que vieram e que tipo de arquivo foi. Então aqui ele está mostrando para a gente que a importação foi completa e olha só, ele trouxe para a gente aqui no space que a gente selecionou, na pasta correta, uma lista com todos os cards lá do Trello. E olha que interessante, ele já traz para a gente como board, ele nem trouxe como lista porque ele sabe que a gente trouxe do Trello. Então olha que legal, exatamente as mesmas informações, as mesmas tags. Olha, isso aqui é uma tag que eu tinha lá dentro do ClickUp. Ele importou até a tag para mim, os textos, todos os textos que eu tinha lá dentro, tudo que eu precisava, tudo que tinha lá dentro, ele trouxe para mim. Então aqui você percebe que você consegue ter segurança na hora de transferir as suas coisas. Então para a gente deixar isso aqui mais bonito, mais apresentável ainda, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na pasta que ele importou, Folder Settings e List Status. Aqui basicamente o que eu vou fazer? Eu vou dar uma melhorada aqui nesse status. Uma coisa que eu gosto de fazer é deixar umas cores mais vivas, não vou investir muito tempo aqui, mas às vezes ele traz umas cores meio apagadas de lá, não sei por que motivo, mas ele faz isso. Então vou deixar umas cores um pouco mais vivas aqui, tá? Etapa 7, eu vou simplesmente deletar, não quero mais ela. E aqui no status, eu vou fazer o seguinte, em vez de Open eu vou deixar a fazer, e aqui basicamente a gente não tem um status que coloca ele como pronto, né? Então aqui eu vou colocar pronto, vou colocar isso aqui como verde e aí eu vou sinalizar que esse status aqui é o status done, beleza? Então aqui temos os status arrumados, olha como ele já vai configurar pra gente aqui deixa eu só vincular a etapa 7, que ele vai pedir. Vou colocar aqui na etapa 6 mesmo, só para ele vincular as atividades direitinho dentro de um status. Então olha o que ele fez, ele deixou a coluna a fazer aqui pra gente e todas as outras ele manteve respeitando. A gente consegue, por exemplo, fazer aqui o mesmo manejo que a gente faz dentro do Trello aqui dentro do ClickUp, né? Porém, o ClickUp tem várias melhorias que a gente falou várias vezes aqui no canal. E se é novidade para você a utilização do ClickUp, eu quero te fazer um convite. Muita gente erra na hora de começar a utilizar o ClickUp. Às vezes a pessoa migra alguma coisa, mas por não entender os fundamentos e as configurações mais básicas, ela acaba tendo um problema muito grande, que é não engajar a equipe no uso da ferramenta. Então eu quero te recomendar para que você assista aqui do lado, o vídeo vai ficar bem aqui, para que você veja uma aula completa sobre um tutorial completo do ClickUp. Caso você já tenha visto, comenta aqui embaixo como tem sido a sua experiência para a gente saber e para que você incentive outras pessoas também a sair de ferramentas menos robustas, com menos medo, porque você sabe, depois que você muda, depois que você vê, não dá mais para desver. Então se você tem dúvidas sobre a ferramenta, assiste o vídeo aí do lado para que você melhore a sua experiência e a sua gestão aí na sua empresa.